Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Portfólio Talks, o podcast de negócio aqui do Grupo Portfólio. Hoje estou mais uma vez com ele, Cássio Germano. E aí, Cássio, tudo bom? Opa, tudo bom, Marcel? E aí? A gente hoje tem um convidado que parece que foi teu professor? Foi. Então, ele era professor bem jovem, né? Foi um professor prodígio lá da eu faculdade. Eu gosto de dizer que ele foi meu professor, porque assim eu pareço mais jovem. Exatamente. E aí, de tanto você perguntar, você diz, rapaz, ainda sobraram algumas perguntas. Vou convidá-lo para o podcast para fazer algumas. É isso? Está aqui conosco hoje Regis Melo. Então, vocês vão conhecer um pouco mais da trajetória desse empresário de tecnologia, conselheiro empresarial. Investidor. E investidor, então está fazendo muita coisa. Pai da Bia e do Pedro. Bia não é o nome de uma inteligência artificial, né? Que tem umas que é B e A de inteligência artificial, mas é a inteligência real. E hoje estamos aqui recebendo ele, que nem no Brasil mora. Tirou um tempinho para estar aqui com a gente. Isso. Podendo estar no Beach Park do nosso amigo Murilo, podendo, sei lá. Ele veio pra cá. Veio pra cá. Tá na Rádio Beach Park, mas não é no parque, né? O Regis tem uma trajetória interessante, que inspira muitos outros jovens empreendedores, que saiu de uma ideia, identificou uma necessidade, a partir de uma ideia, criou um produto, e esse produto ganhou o mundo. Né? E é um cearense. Senhora. Eu costumo dizer que ele é o Bill Gates do Ceará. Meu Deus do céu, vamos ver se ele concorda com essa definição. E aí, Regis, tudo bem? Bom dia, obrigado. Obrigado, antes de mais nada, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E o homem tem a voz de locutor também, então vai parecer que ele que está apresentando o podcast, não a gente, né? Mas, Regis, me conta aí, cara. Empreendedor de tecnologia, investidor, agora tem aí várias empresas como conselheiro. Como é que foi o começo dessa história, né? Além de professor do Cássio. Como é que foi o comecinho lá dessa história? Conta pra gente. Esse cargo de professor do Cássio é o mais importante de todos aqui? Me persegue. Toda vez que a gente bate papo, o Cássio cita isso. Mas, assim, uma história longa na área de tecnologia, né? Sou cearense, um orgulho enorme de estar aqui nessa terra que eu volto para visitar por saudosismo, né? Tenho muita satisfação de ter nascido aqui no Ceará. Fundei uma startup lá atrás, tempos outros. Nem chamava de startup ainda? Nem chamava de startup, não existia esse negócio de venture capital, era tudo mato, literalmente. E fundei uma startup para resolver uma dor que a gente identificou na área de logística. Né? Era basicamente como resolver um problema de otimização de rotas de entrega. Esse negócio acabou dando certo. A gente começou a crescer no Brasil, e aí tem uma longa história depois de internacionalização da empresa, e de como a gente foi lá para fora, e como a empresa acabou ganhando o mundo aí com essa operação. E essa ideia, né? Vou começar uma startup. Partiu de onde? Você tinha muitas opções, eu disse, não, o jeito é fazer essa startup aqui, desde que é um problema. Você trabalhava em algum lugar? Como foi isso aí? O início mesmo, porque a gente fica na dúvida, né? Eu vou empreender, materializar essa ideia, ou vou atrás de um trabalho em alguma empresa já consolidada? Como foi isso? Legal. Acho que o empreendedorismo estava na veia, né? Assim, eu via muito o exemplo do meu pai com o empreendedorismo, e na época a gente tinha uma fábrica de software, uma empresa de fábrica e de outsourcing, né? E cada projeto que a gente pegava e que a gente construía tinha aquela pergunta por detrás de, poxa, será que essa dor é uma dor desse cliente específico ou é uma dor para o mundo todo? É uma dor que a gente pode transformar em produto, né? Eu tinha uma grande pergunta na minha cabeça que era como escalar o negócio. Como fazer o negócio se tornar maior. O resto, me desculpa, só para o pessoal que está escutando a gente e assistindo. Qual era o ano disso, assim? Mais ou menos? A gente está falando aí meio da década de 90. Meio da década de 90 eu fundei essa empresa de fábrica de software, outsourcing. Né? Na época que tem o Windows 95. Aquela musiquinha. Por aí. Né? Tá que não existia iPhone, que não existia Android, que não existia rede 5G, que não existia um monte disso. Foi a SoftSite? Foi a SoftSite. Legal. Na época que site não era site, era lugar. Em inglês. Que depois o site virou outra coisa completamente diferente. Sim. Não era o lugar do software. A gente começou a desenvolver software e um determinado projeto aconteceu numa empresa cearense
Foi chamado de maluco muitas vezes? Ah, certamente. Senão não é uma ideia boa, né? Você está fazendo isso, podia estar trabalhando aí numa multinacional. Ou então fazer concurso. Fazendo um concurso, né? Exatamente, está ganhando dinheiro. Né? E aí sempre tem aquela pergunta, né, no início da empresa, poxa, você está indo bem, está vendendo muito e tudo mais. E a resposta sempre era, poxa, estou indo super bem, estou vendendo pra caramba. Já vendi meu carro, vendi meu apartamento, vendi um monte de coisa para fazer a empresa acontecer. Mas a ideia, na verdade, surgiu de um projeto. Um grande cliente contratou a gente para desenvolver um produto para ele. Ele tinha um problema na área de logística, era um cliente que é o M. Dias Branco, poxa, super conhecido no Brasil inteiro, a maior fábrica de biscoito e massa da América Latina. Na época, e ainda tem até hoje, uma operação de pronta entrega de produto. Descarregavam uma Kombi de massa e biscoito e paravam ponta a ponta nos pontos de venda. Então ele parava na bodega da Dona Maria e dizia, Dona Maria, quanto você quer de produto? E aí a Dona Maria comprava biscoito, macarrão, etc. O motorista fazia a venda numa nota fiscal, no papel e caneta, com carbono. Incrível, existia isso. No final do dia ele voltava, tinha um galpão de gente, com calculador e mesa, para fazer a prestação de conta de quanto ele tinha recebido em boleto, em cheque, em dinheiro, etc. Fazia a prestação de conta e voltava para casa. Esse motorista perdia horas da vida dele preenchendo nota fiscal na mão, calculando isso, fazendo a coisa toda manualmente. O cliente contactou a gente dizendo, poxa, a gente precisa automatizar esse processo. A gente teve uma ideia super maluca de colocar um computador de mão, não existia smartphone naquela época, gente. Então, era outra época, né? De colocar um computador de mão que chamava Palm, né? Alguém já deve ter ouvido falar isso. Eu lembro disso. Para fazer essa coisa acontecer. Era o tablet da época. Era o tablet da época, exatamente. E a conexão era... Não tinha ali, conexão, né? Não tinha conectividade. Então, o que a gente fazia, a gente pegava todos os dados, baixava no Palm, no início do dia, e ele fazia a transação de venda no Palm. Só que ainda existia um problema, que era um problema fiscal, como é que ele emitia a nota fiscal. Então, a nota fiscal, no momento que ele entregou o produto, ele tinha que entregar a nota fiscal. A única conectividade que o Palm tinha era uma conexão infravermelha. Infravermelho, para quem não sabe, é o controle remoto da tua casa, da TV. E parece um negócio assim, o infravermelho, mas é só aquela luzinha ali mesmo. É a luzinha que você não enxerga, né, que controla a tua TV. E a gente teve uma ideia de colocar uma impressora na Kombi, uma impressora matricial na Kombi, e desenvolver um conversor que fazia o sinal infravermelho chegar na impressora e se comunicar com a impressora. Eu desenvolvi a parte de baixo nível dos códigos que faziam essa comunicação, e na prática o que acontecia era que o motorista tirava o pedido da Dona Maria, apontava para a impressora e a nota fiscal saía automaticamente. Isso revolucionou o negócio. E você tinha visto essa solução em algum lugar? Foi assim, vamos pensar... Das vantagens de ser cearense, né? Mais espaço para pensar, né? Em virtude da esfera craniana. Mas você não existia essa solução no Brasil. É porque muito poder de processamento precisa de mais espaço, né? Então o cearense tem essa característica. Se não aquece muito, né? Exato. Tem vários problemas aí relacionados. Mas não existia isso no Brasil? Assim, não existia isso. A gente desenvolveu a tecnologia. Teve sorte de ter uma empresa que estava justamente com esse garra. Sorte não, né? E uma empresa super... Eu tive sorte em muitos momentos da minha carreira, né? Aquela sorte da oportunidade de chegar o trabalho também junto, no momento que a gente estava trabalhando e pensando numa determinada solução. A gente desenvolveu esse produto, que na verdade não era um produto, era um projeto para o cliente, e eu olhei para aquele projeto e disse assim, poxa, eu acho que esse projeto pode virar um produto. Essa dor não é uma dor desse cliente, é uma dor do mundo inteiro. E logicamente. E a gente esteve aqui com o vice-presidente à época, talvez, de M. Dias, que foi o Geraldo Luciano, né? Que foi sempre um cara muito aberto a qualquer tipo de inovação, assim. Então, eu imagino que ali também você encontrou um campo fértil. Certamente. Porque, às vezes, tem sempre, quando você traz uma solução dessa, uma disputa interna na empresa, né? Não, sempre foi assim, não vai dar certo. Tu encontrou alguma resistência? Pelo contrário. Eu acho que a empresa estava sedenta por inovação. Então, o que mostra também a cultura. A cultura da empresa e quão visionária ela é, né?
E tem também ele ter acertado num ponto extremamente relevante, que é a logística. Exato. E é dentro de uma empresa, né, em que precisa ter uma boa gestão de custos em todas as suas etapas da operação. Eu posso Então, falar um pouquinho do Grupo Portfólio nesse sentido? Como é que o Grupo Portfólio atua nesse segmento específico de logística, processos, etc? Sim, nós temos diversos trabalhos também dentro desse segmento. Tudo parte da identificação das principais dores, como o Regis comentou. A partir desse entendimento, é um trabalho de análise, de diagnóstico, de conhecimento profundo da sua operação, em termos de processos, de ferramentas que são ali utilizadas, né? E tudo isso, a partir da análise, pode ser otimizado. Legal, Tá? legal. E o importante que vale frisar aí do que o Regis disse, né? Não existia uma solução na época, né? E tinha uma dor, né? E eles desenvolveram, né? E esse pioneirismo que hoje a gente olha para trás, né, e vê como foi importante, foi um grande diferencial do que se tornou depois a empresa, né? Então, ou seja, em cima, não foi o caminho mais fácil. O mais fácil... O mais fácil... Rapaz, a gente está fazendo aqui um negócio... Quando ele começou, não tinha esse negócio aqui não, viu? Quem está assistindo, o Cássio falou alguma coisa que o celular já respondeu, mas na época quem tinha que responder era o Palm, né? Aí era mais complicado. E o mais fácil na época era buscar alguma tecnologia já existente, ver o que é que uma outra empresa já estava fazendo, trazer ali, né, para tratar aquela situação, mas eles foram extremamente inovadores, né? Deixa eu te perguntar uma coisa que me veio agora, Regis. Quando você levava essa solução aí que funcionou, né, no M Dias, para fora do estado do Ceará, o pessoal desconfiava? Rapaz, será mesmo que a empresa lá do Ceará vai fazer um negócio que ninguém fez no Brasil? Não é possível. A gente escutava muito isso. Escutava. Muito. E tem uma curiosidade aqui, paralela com o portfólio, que é super interessante. A gente já falou sobre isso, Cássio, algumas vezes. Quando eu pivotei, mudei o negócio da fábrica para produto, né? A empresa mudou de nome e tudo mais, virou Green Mile. Ela foi fundada em 8/8/2008. 8/8/2008, o meu amigo Cássio aqui estava fundando a Portfólio. Mesma data? Então, fundamos as duas empresas no mesmo dia. Nossa senhora, bicho. Vocês têm uma vida entrelaçada aí, hein? Total. Mas respondendo a tua pergunta, existia muito isso, Existia muito, né? Né? Existia muito Porque isso. hoje a gente vê, fulano, todo mundo trabalhando home office, cada um em lugar do mundo, até existe menos. Mas eu lembro naquele tempo que a gente pode até convidar aqui o professor Nazareno, que trouxe as turmas do ITA aqui para o Ceará. E ele disse que quando eu chegava lá, disse, rapaz, não tem lá nem venha tentar implantar o ITA lá no Ceará, não. Porque lá não tem nem professor e nem aluno capaz de passar no ITA. Né? E hoje a gente praticamente tomou o ITA para o estado do Ceará, né? Que é um orgulho. Um orgulho da gente. Então, eu imagino que deve estar acontecendo algo parecido com você também, né? Tive uma trajetória antes da Green Mile, antes da SoftSite. A gente vendeu uma grande solução de software aqui do Ceará para uma empresa chamada IBM. Eu acho que eu já ouvi falar dessa empresa. E eu lembro de um momento, né, pós assinatura de contrato, a gente foi celebrar a assinatura de contrato, né? Gente, eu estou falando de início da década de 90, tá? E a turma lá chegou pra gente e disse assim, no almoço, né? A gente já tinha assinado o contrato, então a brincadeira já era permitida, né? Disse, olha, eu não acredito que tem uma empresa do Ceará vendendo um software gigante para IBM aqui em São Paulo. Eu nem sabia que tinha desenvolvimento de software no Ceará. Acontece contigo? Sim. Escutei aquela, Cássio, né? E disse assim, você já foi no Ceará alguma vez? Aí o cara disse, já. Você já foi no Beach Park? Aí ele disse, já. Então, lá o Ceará é aquilo. A gente passa o ano todo. Beach Park, água de coco, sol, praia, mar, etc. 5 dias no ano, chove. A gente não tem o que fazer nesse a gente vai criar. A gente desenvolve o software e vem vender para vocês aqui.
Exagerou um pouquinho, mas são 7 dias no ano. Mas o contrato já estava assinado também, eu podia fazer a brincadeira. Tá certo. E aí, mas depois você foi com a Grimalho, foi para Solar, não foi? Antes de escalar para o mundo. Exato. A gente, depois que desenvolveu esse projeto, a gente decidiu desenvolver um produto, né? Uhum. E estava começando a surgir um negócio chamado smartphone naquela época, com uma empresa que vocês nunca ouviram falar, chamada Nokia, né? Uhum. E a gente desenvolveu a primeira versão usando já conectividade, smartphone, etc. E implantou na Refrescos Guararapes, que depois virou Solar, né? Porque a nossa se funde com a Guararapes, a nossa Ceará e Guararapes, Pernambuco. E a gente implantou lá, foi um super sucesso porque não só a gente conseguia fazer a otimização da rota, mas a gente começou a aplicar algumas metodologias, alguns algoritmos que otimizavam a rota no dia seguinte. Basicamente, a gente aprendia com o que o motorista estava executando e alimentava o plano para planejar melhor no dia seguinte. Em resumo, eu aprendia que o Pedro, motorista, quando visitava o Cássio e entregava X produtos, ele conseguia ter uma performance de tempo. Já quando ele entregava para o seu Zé, era mais complexo, porque era difícil estacionar no seu Zé, etc. E o software entendia e aprendia essas coisas. Hoje a gente chama isso de inteligência artificial. Na época a gente chamava isso de estatística e matemática. Né? Isso foi um game changer. Assim, mudou a operação dos caras. Né? Isso foi muito positivo. E aí vocês foram subindo aí, né? No mapa do Brasil. Ou descendo, no caso, né? A gente foi descendo, implantando em algumas franquias. Acabou surgindo em um determinado momento uma oportunidade de participar de um fórum de logística. Então, era o Fórum Internacional de Logística que estava acontecendo. Naquela época foi no Brasil, todo ano era em um país diferente, e os caras me convidaram para palestrar, né? No fórum. Eu disse, poxa, vamos lá. Obviamente, né? Não tem muito o que pensar, é uma oportunidade. E eu fui palestrar nesse evento para contar a história do que a gente tinha feito de ganho na operação. Foi um sucesso a palestra, etc. Né? E no final da palestra distribuí todos os meus cartões de visita. O último cara que me pediu o cartão de visita disse, você consegue levar essa solução para o meu país? Eu disse, claro que consigo. Né? Cearense metido a besta. Cara, uma coisa que eu vejo do cearense é isso. Ele diz, claro que eu consigo, depois ele vai dar o jeito dele, né? Mas a história piora muito. Eu disse, claro que consigo. O software já está em português e inglês. Eu tinha feito em inglês por sei lá por quê. Né? E aí ele me entregou o cartão e disse assim, tá, então a gente se fala na próxima semana. Me liga. Eu perguntei, você está onde? Ele disse, eu estou em Tel Aviv. Aí eu disse, tá legal, ok, sem problema. Voltei pro quarto do hotel e perguntei pro Google, né? Tel Aviv, qual é a língua que fala em Tel Aviv, né? E aí descobri que Tel Aviv fica em Israel e que se fala hebraico em Israel, e que hebraico é da direita para a esquerda, que até a barra de progresso corre da direita para a esquerda. Nossa Senhora. E eu disse, legal, tô ferrado, porque eu tenho que Rapaz. traduzir esse negócio para hebraico, mas agora eu já disse que fazia, vamos fazer. Traduzimos o software para hebraico, peguei um avião, contratei Então hoje tu assiste Paixão de Cristo sem legenda. Sem legenda, fluente completamente em hebraico. Depois eu fui visitar o Regis lá na Grimaile, e aí ele me contou uma história e eu achei interessante, assim, Cássio, agora aqui é a filial. Nossa matriz está nos Estados Unidos. Então ele migrou a empresa para os Estados Unidos com uma presença em todos os estados, dos Estados Unidos, incluindo o Alasca. E, Regis, teu perfil é mais low profile aí, porque tem gente que não fez 2% do que tu fez e tá fazendo, mentorias, imersão, não sei o quê. Ou foi algo que tu, rapaz, agora eu já conquistei o que eu queria, vou ficar aqui debaixo do radar. Como é que é isso? Meta de vida simples, então é isso aí. Por isso que o que ele trouxe de inovação e a representatividade que o produto tem em escala global. Então, é um sistema que é utilizado pela logística da Coca-Cola, por exemplo. Eu sempre pesquiso um pouquinho, dou uma stalkeada. Não tem empresa pequena não, bicho. Não. É mundial, é um negócio absurdo. E as pessoas daqui não conhecem o Regis. Realmente é muito low profile pelo que já construiu.
E é interessante como ele ainda se movimenta hoje, fazendo investimento em várias empresas. Recentemente ele estava visitando algumas delas. Não para. Né? Até eu comentei, Regis, vamos lá fazer esse programa de rádio, esse podcast, para ficar esse registro. Total. Lá na frente, a gente vai, as pessoas vão consultar, né, e entender a história desse empreendedor. Quando for ele E vai capa ter da Economist e tal, olha, primeiro ele veio lá no Portfolio Talks, né? Mas, Regis... E é interessante essa questão da inovação e do que sai aqui do Ceará, né? Então, alguns exemplos bem interessantes também. O Murilo, que veio aqui do Beach Park, ele disse que de números de inovação, né, ele destacou 2 lá do Beach Park. O primeiro foi do pedido pelo do restaurante. Que é algo semelhante, assim. Semelhante não, né? Mas assim, também era um palmezinho. Nokia. Exatamente. Era um Nokia. Que já ia lá no... GPRS, quando começou a ter dados. Ele disse que recebia no papelzinho ali e no Beach Park, aí molhava tudo, o papel, e era uma zorra, né? Aí depois ele... Então foi a primeira aplicação no Brasil de pedido de restaurante a partir de um celular. Sim. Né? O brinquedo também, aquele de música. Turbo Music, né? O Turbo Music. Disse que ele foi assistir a uma apresentação do brinquedo e a apresentação era lá com música e tal. Ele disse, eu gostei desse brinquedo, mas tem como pôr a música dentro? Porque você está me mostrando com música. O vídeo tinha música, mas o brinquedo não tinha. Mas o brinquedo não tinha. E aí eles foram testando tudo com caixinha de som, fazendo lá, até sair esse produto também. Mas daí é um software em hebraico, tem uma distância, viu? Me desculpa aí, Murilo. Um outro interessante, pouco a gente tem, né, conhecimento, o uso da digital, né, no plano de saúde. Sim. Né, que você chega lá e coloca, né, a digital para verificar se você é você mesmo. Né, foi inventado pelo Apvida. É super presente hoje, todo mundo usa. Todo mundo usa. Então, e foi a primeira aplicação de uso digital em processo, que até então só era utilizado para acesso de sala. E na época foi o superintendente de TI do Apvida, o Tarcísio Machado, não sei se você chegou a conhecer, ele foi para uma feira também nos Estados Unidos, viu lá a digital e teve a ideia. Aí ele trouxe 2 equipamentozinhos, né, de dedicação digital e testou aqui e deu certo. Revolucionou também. É aquela questão de juntar a dor, né? Unir a dor com a solução e transformar o negócio. Deixa eu só atualizar aqui nosso ouvinte que está pegando o rádio agora, o programa agora. A gente está hoje com o Regis Mello, aqui no nosso Portfolio Talks, no podcast de negócio do Grupo Portfólio. Hoje o tema é interessantíssimo, que gira em torno de tecnologia e inovação. Mas não é com uma pessoa que começou ontem, não. Ela começou ali, como ele mesmo disse, quando tudo era mato ainda, né? Então, quando você estava ali esperando 2 horas da tarde do sábado para conectar a internet, pagando um pulso de telefone, ele estava ganhando dinheiro com isso já, viu? Era mais ou menos isso. Então, Regis, deixa eu agora dando um salto no tempo, né? Como é que você depois criou tantas empresas, né? E dentro dessas empresas, como é que você mantém esse ambiente aberto à inovação? Né? Como é que se estimula a inovação dentro de uma empresa que vive de inovação, basicamente? Né? Eu acho que são alguns princípios aí, né? Até alguns princípios que a gente tenta buscar nessas empresas. O negócio da Green Mile acabou criando a escala que criou, né? Respondendo uma pergunta muito básica, né? Essa dor é uma dor que dói todo dia e que dói para muita gente? Bem simples isso. Pergunte-se isso antes de tentar criar sua startup de garagem, né? Essa dor é uma dor que dói todo dia e para muita gente? Porque pode doer para todo dia, mas para um universo muito pequenininho. Ou então pode ser a dor ali que a gente fala que é árvore de Natal, né? Que ela só aparece uma vez por ano, né? Eu costumo dizer que é aquela história de você estar vendendo analgésico ou vitamina, né? Perfeito. Então, o analgésico, se você parar de tomar o analgésico, vai doer de novo, né? Isso. Se você está tomando vitamina, eventualmente você parou de tomar e não... Nem tem tanta diferença ali no curto prazo, né? Então, a primeira pergunta que eu sempre faço e que nessa busca de produtizar os projetos que a gente desenvolvia lá atrás como fábrica
essa dor é uma dor que dói todo dia? É uma dor generalizada ou é uma dor super específica daquele cliente? Ou seja, qual é a massa de clientes que a gente pode atingir com essa dor? A resposta na Green Mile foi, poxa, é uma dor do mundo inteiro. Né? Entre a fundação da empresa e o fim, né, a venda, a minha saída da empresa, a gente literalmente expandiu para o mundo todo. A gente estava presente em toda a América Latina, nos Estados Unidos, no Israel, como eu citei agora, no Japão. Implantamos na Rússia. Quando estourou a guerra, a gente estava implantando na Rússia o software. Então, o software foi para o mundo todo. Nas startups que eu venho investindo desde então, eu tenho tentado fazer o mesmo tipo de pergunta. Poxa, essa dor dói todo dia? Dói. É um produto que consegue resolver uma dor global? É. Qual é o potencial disso e os founders que estão por detrás disso? Qual é a capacidade desses founders? Porque eu acredito muito na capacidade das pessoas. Perfeito. Né? Que valores assim, você procura nessas pessoas? Resiliência. Né? Resiliência eu acho que é um grande valor e muito esquecido, porque na minha trajetória de empreendedorismo, em muitos momentos a gente olha para um lado, olha para o outro e diz assim, não, isso não vai dar certo. Isso. Poxa, vou desistir desse negócio. Então a resiliência ajuda o empreendedor, né? O aprender também é muito importante, né? Então esse empreendedor é um empreendedor que tem a palavra em inglês é o coachable, né? É um cara que ele está aberto a escutar e ele está aberto a aprender. Tem uma startup que eu sou consultor, que eu sou mentor, que é incrível. Eu faço é uma startup na área de saúde, eu faço uma reunião com um founder e digo assim, cara, tu precisa ler isso daqui. E aí saio com o dever de casa de ler esse livro. Vou fazer uma reunião com ele no mês seguinte, o cara já leu tudo e vem com uma dezena de perguntas diferentes para mim. Então esse tipo de pessoa, né, faz a diferença no negócio, porque eventualmente aquela ideia original não vai funcionar. Mas se você tem uma pessoa resiliente, uma pessoa aprendendo todo dia, ela vai, usando os termos de startup, né, ela vai pivotar o negócio, ou seja, ela vai mudar a característica do negócio e vai fazer o negócio dar certo. Perfeito. Né? Então, eu tenho buscado isso. Qual é a dor que é uma dor global, que a gente pode tentar replicar essa trajetória que a gente fez na minha companhia original e quais são as pessoas que estão por detrás dela. Cara, é incrível que é sempre pessoas, né? A gente gira nas nossas conversas aqui e pessoas em processos, né? E esses desafios são muitos, né? E como se sustentar. Você acredita uma ideia para materializar essa ideia e você seguir firme. Com que recursos? Então, esse é um dos desafios, né? Excelente pergunta, né? Porque desde 90 e tantos aqui, quando ele começou, várias companhias de tecnologia surgiram e desapareceram. Né? Como sustentar uma vida... E até porque a gente está falando desses startups, em geral, são microempreendedores. Exato, que têm uma ideia, que identifica essa dor, vê oportunidades, mas quando eu falo de resiliência, existe não só a resiliência em acreditar na ideia e convencer os outros que ela é viável, como também de uma questão financeira. Perfeito. E de algo novo que ainda está saber que vai ter que suportar um momento difícil ali, pelo menos no começo, né? Certamente vai passar por um momento difícil, né? E a visão do founder, né, Cássio, nessa história, né? A visão do founder de fomentar a empresa, né? É muito daquela de empresa rica e dono pobre é o correto, né? Até um determinado momento, até um determinado estágio que a coisa deslanchou. E quando uma empresa já é consolidada, como é que encontra também essa inovação? Porque eu tenho ali já uma base de clientes, já tenho produtos, serviços que já trazem uma saúde financeira e foi o que levou a empresa a chegar onde chegou. Como é que distribui essa questão com o novo, de uma promessa ainda, né, de algo que vai ser construído, que também pode levar tempo e tem toda essa questão da resiliência, como você comentou, né? Então, inovar grande é muito mais difícil do que inovar pequeno, né? Porque mover o curso de um navio
é muito mais difícil do que mover o custo de uma jangada. Às vezes você tem que pensar e estimular o teu time a tentar. E essas tentativas muitas vezes vão dar errado. A corporação muitas vezes penaliza o erro, né? Então, criar uma corporação que abraça o erro e diz, poxa, aprendemos com esse erro, vamos tentar outro tipo de inovação. Exemplo, o M. Dias Branco que a gente citou aqui no começo, esse projeto poderia ter dado super errado, né? Mas se a corporação tem aquela visão de deu errado, vou tentar de novo vou criar outra solução, você vende para o time uma ideia de inovação, que a inovação é importante. Então, a empresa, ela primeiro se permite errar. Primeiro se permite errar rápido. Rápido. Também não adianta ela errar e passar 2 anos errando. Tem que ter o desapego aí também, né? Ó, não deu certo isso aqui, vamos pivotar, aqui, vamos mudar para poder encontrar a solução correta. Exatamente. E os recursos também, destinar recursos para isso. Também é um outro ponto, né? Porque está todo mundo ocupado. Se você olhar em qualquer empresa, está ali, muitas vezes, no limite. Total. Não tem ninguém que está sem fazer nada. E como é que organiza, né, o novo em cima de uma operação desse Contando história, vendendo a ideia, fazendo eventos, né? Hoje em dia existem lá os hackathons e todos esses eventos para tentar trazer ideias e fomentar essas ideias. O momento que essa ideia chega, investir nela para que ela não morra. Então, é um trabalho, é um processo, né? É muito mais fácil inovar, obviamente, numa startup do que inovar numa grande empresa. Mas, por outro lado, a empresa tem um negócio riquíssimo, que são problemas. E problemas reais, né? Então, se ela consegue conectar esses problemas reais com essa capacidade de inovação, com esse investimento dentro do time, que o time conhece esses problemas. Sim. Ele está imerso nesses desafios. Eventualmente, até atraindo startups para dentro para fazer esse processo de inovação aberta, né? Então, é um conjunto de fatores. Cara, infelizmente, a gente não vai poder falar desse conjunto de fatores. Você já acredita que terminou o tempo? Não é que terminou agora, não. Terminou faz tempo ali, que ela já tá me mostrando ali, a diretora já tá brigando comigo, ela fez assim, ó. Mas como diria o Regis no começo, como a gente é cearense, e cearense escapa de guilhotina, aí eu teimei um pouquinho, né? Porque não tem pescoço, a gente escapa de guilhotina. Pois bem, gente, foi um papo agradabilíssimo aqui, inspirador, né? Porque você encontrar uma empresa, um empreendedor cearense com impacto mundial, né? Não é todo dia. Que faz software em japonês e em hebraico também não é todo dia, né? E que foi professor do Cássio quando o Cássio era jovem aprendiz e ele recém-egresso da faculdade, para diminuir a idade de vocês dois, tá bom? Eu tinha 10, ele tinha 8. Regis, muito obrigado. Cássio, deixa umas palavras aí finais para o nosso convidado. Obrigado, Regis. Então, assim, muito assim, feliz, né, em ver toda essa sua trajetória. Hoje o Regis, ele vive nos Estados Unidos, né? Então ele tem uma vida mais dedicada à família, ou seja, e mesmo assim ainda é inquieto. Eu fui, um dia desse visitei, e ele tem uma espaçonave lá, com computador, tela e tal, né? Assim, que ele tá ali pensando em vários livros. O Jarvis do Homem de Ferro, ele tem lá, então vai vir alguma coisa nova por aí, né? Vai sim, sempre trabalhando. É um prazer, foi um prazer estar aqui com vocês, é sempre um prazer voltar para Fortaleza. Ceará mora no meu coração, trazer os filhos para cá, trazer a família para cá e viver esse estado maravilhoso que a gente tem. Pois, gente, quem perdeu aí o comecinho da conversa, pode ir lá no YouTube, no Spotify, procurar por Portfólio Talks, o nosso podcast de negócio aqui do Grupo Portfólio. Quiser retomar um trechinho aqui, se quiser fazer corte, à vontade para fazer corte de uma frase interessante que você achou. E se liga sempre, toda quarta-feira, 12:30, tem mais Portfólio Talks, sempre com um convidado especialíssimo, gente que mudou a história do empreendedorismo no Ceará e que está sempre inquieto. A gente gosta dessa inquietude, porque a gente está na Rádio Jovem, não é isso, Cássio? Isso. E o jovem é inquieto por natureza. Então, até a próxima quarta-feira, 12:30, aqui na Rádio Beach Park.